Bom dia, Sábio. Fala, Rogério, tudo bom? Tudo tranquilo. Que ótimo, maravilha. Então, o Sábio, o que que aqui em casa? Quando a gente fez a casa, nossa casa, quando eu casei com minha esposa, a gente fez a casa e já deixou toda a ligação interna por dentro das paredes prontas. Aham, Só que na época eram as coisas um pouco mais difíceis, a gente acabou não fazendo o final da ligação, que era fazer o quê? Colocar as placas em cima da casa. E até ganhei umas placas na época, deixei as placas lá em cima da casa, acabou que elas se acabaram para lá. Tá lá em cima ainda até hoje, isso tem 20 aham, anos, sim. entendeu? E tem um boiler também em cima da laje. Então, o que tinha que ser feito? Uma instalação de placa ou de não sei se esse boiler aproveita, acredito que sim. E, e as conexões por dentro ali por cima da laje, para fazer as ligações que eu tenho que teria que alimentar um banheiro social, né? A pia do banheiro social, a Aham, pia do lavabo, a pia da cozinha, uma pia da minha suíte e a banheira da suíte. E os chuveiros, né? No caso aí seriam 2 chuveiros. só vou anotar aqui pra ficar fácil de eu lembrar depois também, tá? Então vai ser. Tá, O que você tem de ponto de água aí na casa é um banheiro social, né? É, isso, que é uma pia. tem outro banheiro também, né? Ou não? Só um? Tem um banheiro. Que lá não é. O banheiro social que vai ter que alimentar o chuveiro e a pia. Uhum, O lavabo que vai ter que alimentar a pia. uhum, A cozinha que tem que alimentar a pia. uhum. O banheiro da suíte que tem que alimentar a pia e a banheira. E o chuveiro. Aham, Tá? Esses tá. seriam os pontos d'água. Entendi. Quantas pessoas na casa? São 3. Três pessoas. E vocês já. É. Vocês pagam quanto da conta de luz atualmente? Só pra ter noção. Cara, em torno de R$ 150. Uhum, não é muito não, né? Na verdade, eu não tô querendo fotovoltaica não, viu, o Sávio? Eu queria só realmente o aquecimento solar para água mesmo. Aham, tudo bem. Porque até esse valor aí eu não sei se compensa eu colocar fotovoltaica. Eu não falei nem de valor ainda. Nem de produto eu falei ainda. Mas eu queria, aproveitando que você já conhece um pouco das coisas e é bastante, digamos, entusiasta nessa questão da energia renovável, né? Porque você não estaria pensando nisso se não tivesse pensando também Sim, em energia gratuita, né? Mas sim. é, você colocou quando essa tubulação? Quando foi a construção da sua casa? Foi. Eu finalizei a casa em 2002. 2002, É, certo? E então 2002, hoje 2020, nossa, 18 anos. 18 anos antes e você já tinha essa consciência. Poxa, né? É engraçado, isso é incomum e a maioria das pessoas no Brasil hoje não tem nem ideia do que é isso, nem sabe o que é, né? E você, Sei, sei. já nessa época, você já tinha essa ideia, você já conhecia alguma coisa. Então, Uhum. ou seja, não sei onde é que você aprendeu ou pegou isso. Foi na escola? Rapaz, assim, um pouco é de escola, um pouco é vendo também, né, em outros residências, alguma coisa assim, que eu acho interessante também, né? E Uhum. até para realmente a questão que nem a gente fala aí, da economia da energia, né? Aham. Mas você não é dessa área de elétrica nem nada, né? Você é de que área? Não, eu sou servidor público de segurança pública, Ah, tá. Entendi. tá? Bacana. Então tá, mas é só pra poder me capturar aqui e eu também aprender com Uhum. você também, porque a gente aprende com as pessoas que a gente conversa. Sim, sim, com certeza. Tá certo? E é o seguinte, Tá, você tem aqui a média de três pessoas na casa, poucas pessoas, isso. R$ 150 na conta de luz, quer Uhum. abastecer toda a casa. E já tem também alguma coisa já, tipo o reservatório de água quente em cima do telhado aí. Só não sabe se ele vai, se vai funcionar, se vai, se não vai, se ele presta ou não presta, né? É, Exatamente. isso. Eu precisaria de ver umas fotos desse telhado. Você tem? Desse telhadão, desse reservatório? Você tem?
Tem, eu posso, quer dizer, eu posso ir aqui em cima e tirar pra você. Uhum. Ou então se a gente tiver condição até de visualizar por aqui também, e você conseguir a internet lá pra gente poder se mostrar, não tem problema. Dá pra gente ver também. Mas deixa eu dar uma olhada no seu telhado aí, no telhado da sua casa, pra poder ver. Qual que é o endereço aí? É um telhado um pouco maior em cima, que tem um telhado de praticamente 3 águas lá, né? Uhum. E aí depois ela recai sobre a varanda aqui, onde tem mais 2 águas. E os banheiros estão mais ou menos onde aí? Cara, os banheiros, você tá vendo na casa que ele tem um fosso, uma área de ventilação e um Tem, jardim tô de vendo inverno? sim, tô vendo. Então, o banheiro social e o banheiro e o lavabo ficam aí do lado desse fosso, Uhum. entendeu? E o que mais usa é O- o outro, que quando é que tá? é a suíte, que ele fica, vamos se dizer, Mais ao fundo? nessa outra água aí, onde vai ter uma calha no telhado. Vê se você consegue identificar a calha. Sim, tô vendo. Ele, Tô vendo sim, uma calha bem dividida no meio aí dos telhados aí. exatamente. Uhum. Ele fica. Se você. Eu não sei como é que tá, vamos se dizer, aí a imagem do satélite. Uhum. Não sei se já mostra ali, ó. Você pode ver que ele na ponta ali, ó. Tá as placas muito antigas aí, muito tempo já jogadas aí em cima do telhado. Mostra alguma coisa aqui em cima, sim. Entendeu? Isso aqui, Sei. ó, já é uma placa que tá. Eu até tenho que tirar ela dali, ó. Que ela tá caindo lá de cima do telhado, ó. Aham. E o Tá? boiler, você consegue ir lá e ver ele agora? Ou não? Consigo. Só que você vai ter que esperar um pouquinho só pra eu subir na escada e entrar dentro da laje ali. Tem problema não. Tá? Só Aham. um momentinho então, sabe? Aham. Vou fazer o seguinte, deixa eu tentar virar a câmera aqui, que eu acho que aí fica um pouco melhor de você ver. Ah, porque tá dando brilho, né? É, Ah, tô vendo eu mais ou acho menos. Deixa eu ver aqui. Pera aí, esse boiler aqui é a lateral dele, né? que é Beleza. lateral. Tá, mas Aham. bate nele ali, ele é só aço aí? Como é que é? Ele é tipo um material, não é aço, né? Como se fosse um alumínio. Tá, Entendeu? deixa eu ver o corpo dele aí. Ó, Hum, e ele é grandão, né? é grande, ele é bem grande. Quantos litros que esse bicho aí, será? Cara, não tenho ideia de quantos litros ele seja, não. Porque esse boiler aqui eu ganhei, na verdade. Pra você ver, ó, como é que ele é antigo, Ah, que as conexões deles ainda eram de de cobre. cobre. Tem lugar da Entendeu? resistência elétrica. Isso, ó. Por dentro Aham. parece que ele tá bom até, ó. Ali tá bem conservado, tá vendo? Se você consegue me chutar aí quantos metros que ele tem, assim, pela noção que você tem? Quantos Deixa eu ver metros? aqui. Se tem mais ou menos 3 metros, 2, 3 metros? Uns 2 metros de comprimento. Você lembra quantas placas que eram pra ele na época? Na época, sabe, que me forneceram aqui, eu não sei se o cara usava mais. Mas o que ele me deu aqui de placa foram 3 placas. Uhum. Deve ser de 600 litros esse reservatório. Mais ou menos. Mais ou menos. Deve ser de Tá? 600. Entendi. Tá, agora ele não tá vazando, você não sabe disso, né? Você tá vazando, você não Não, tá. a gente não sei porque a gente nunca colocou água nele. Entendi. E outra coisa, você não tem um castelinho aí nesse telhado, né? Tá, a sua caixa d'água tá debaixo do telhado aí, normal, né? Onde é que ela tá? Você consegue Isso. mostrar? A caixa de normal, É, de água fria. Tá ela fácil. tá aqui do lado do boiler, né? Ela tá aqui, ó. Deixa eu... Ó. O boiler é separado aqui por uma parede, né? Aqui, ó. Aqui tá o boiler. Aham, Aí tem a parede aqui, ó. sim. Deixa eu botar aqui que fica melhor, peraí. Tá dando pra ver aqui. Né? Ó, aí aqui tem a parede e aqui já tá a caixa d'água de água fria. E Mas aqui as distribuições que tem de água e tudo. parece que tem outra caixa d'água do outro lado também. Tem, mas ela é muito mais lá pro fundo, que é a que alimenta, vamos dizer assim, cozinha e área de serviço. Essa aqui é só pros banheiros, Uhum. Tá, tá? beleza. Não, aí eu não preciso de ver mais nada não, você pode descer. Tá, não, beleza. Tá? Tá Então, bom? e aqui, ó, o que eu te falo, né? Aqui nesse telhado aqui, ó, onde eu tô, que é um pouco mais baixo aqui, ele tá justamente em cima do quarto da suíte, onde é a suíte, e
e vamos dizer, onde fica o boiler e a caixa d'água. Aham, Entendeu? entendi. É o seguinte, você tem um telhado que ele tá não tão favorável ao norte, mas tem telhado que dá para instalar coletores aí e uma aproveitação Sim. interessante de sol. Agora, Uhum. você não tem uma caixa de água com a torre para poder abastecer o reservatório de água quente para poder fazer o esquema de circulação de água, de água quente e fria. O que é esse esquema de circulação de água? Vou te mostrar aqui, ó. Você tem o reservatório que fica mais ou menos assim, ó. Dá para você ver aqui Uhum. minha tela? Ah, sim, Dá, entendi. né? Uhum. Você tem aqui um reservatório, você tem um coletor solar que fica abaixo do reservatório, porque se você quiser circulação natural, o que é circulação natural? É a circulação em que a água quente ela sobe de forma natural para o reservatório, para o boiler. E Certo. para poder acontecer isso, tem que ter a diferença de altura. Por que diferença de altura? Porque ela funciona por gravidade, ou por convecção, ou por o que a gente chama de termosifão. A água quente vai Certo. sempre querer ficar na parte de cima do reservatório de água Uhum. quente. E a água fria vai querer sempre ficar na parte mais fria, que é do coletor solar, que é a parte mais Certo. baixa. E aí acontece o processo natural de circulação do equipamento. Então, assim, se Uhum. você quer fazer o negócio funcionar de forma natural, aí você tem que ter uma caixa de água mais alta ainda do que o reservatório. Ou seja, você precisa ter uma estrutura para Entendi. isso, uma coisa um pouco mais complexa. Isso é uma das maneiras de instalar o equipamento com o reservatório, para poder aproveitar esse reservatório que está aí. A outra maneira é o Certo. quê? Você colocar o equipamento, né? Colocar o reservatório mais baixo do que o coletor solar. Né? Ele vai ficar debaixo do telhado, por exemplo, lá. Ficando Uhum. debaixo do telhado, o que vai acontecer? Você ainda precisa de uma caixa d'água mais alta para abastecer esse reservatório, certo? Essa Entendi. caixa d'água ainda tem que estar mais alta. Pode ser que aquela caixa d'água lá consiga levantá-la um pouco para ficar um pouco mais alto do que esse reservatório que está aqui em cima da laje. Mas eu não sei Entendi. se dá altura para isso. Que o ideal é Entendi. que essa caixa d'água esteja mais alta do que aquele boiler. Ideal não, tem que ser mais alto do que o boiler. Você acha que tem condição de levantar aquela caixa d'água um pouco? Você fala a caixa de água fria? Isso, para poder ela ficar mais alta do que o boiler na laje? Não, não tem, que ela já tá colada no telhado ali. E ela tá mais ou menos na altura dele, né? Exatamente. Pois é. Aí, se tivesse como levantar a caixa de água ou pôr outra caixa d'água mais alta, beleza. Por quê? Porque aí eu faria uma circulação forçada. Eu pegaria os coletores solares que estão em cima do telhado, pegaria uma bomba para ligar e armar uma água para circular que está no coletor solar até no reservatório. Essa bombinha vai ficar circulando constantemente. Circula Certo. durante o dia. Aí você me pergunta, sabe, mas isso não vai gastar muita energia? Não, não vai gastar muita energia porque a energia que gasta nessas situações são mínimas, insignificantes em relação a um consumo de chuveiro elétrico hoje, né? Então, assim, não vai gastar Certo. muita energia. Claro que vai ter um custo de uma bomba, tá? Mas você já tem um reservatório, tudo bem. E aí você vai ter que colocar debaixo, tem que ter um controladorzinho, né, que vai armar essa bomba e tal. Aí você vai Uhum. colocar esse reservatório debaixo do telhado. No seu caso aí, eu tenho que fazer uma avaliação de outras possibilidades também para te falar. Porque uma delas seria, por exemplo, nem utilizar esse reservatório que está aí. Seria utilizar um outro sistema que vai ficar para instalar, tipo aquele lá do Samuel lá que você instalou lá, Entendi. que você viu lá. Não sei, você chegou a subir em cima do Uhum. telhado dele, você viu lá o negócio? Eu vi lá, eu fui lá em cima do telhado e tudo. Pois é, aquele caso dele lá, ele já conseguiu preparar o reservatório para ficar abaixo da caixa de água. Ele tem uma caixa d'água lá que abastece ele. Subiu uma torrezinha lá, não sei se você viu. Eu vi, eu Pois é, vi, eu vi. mas existem outras maneiras de fazer sem precisar de fazer essa torrezinha. Aí é um sistema que tem uma caixinha, um sistema de abastecimento direto da rua, que não precisa daquela caixa d'água mais alta. É a melhor opção? Não, não é a melhor opção não. Por quê? Porque se você for olhar bem, quando você tem uma caixa de água mais alta, uma reserva de água para abastecer o reservatório, é lógico que se faltar água da rua, se tiver qualquer situação atípica, você tem uma reserva de água. Mas se você tem uma situação que não quer muita dificuldade para resolver o seu problema, você resolve com facilidade com esse sistema, que é um sistema que abastece direto do boiler, é só para diminuir a pressão da rua, só para isso. Ele quer a pressão Entendi. da rua porque o boiler, o reservatório, ele é de baixa pressão. E aí se faz a instalação normal, coloca o reservatório lá em cima, coloca a água direto da rua e aí o sistema vai funcionar normal. Tá? Não é o abastecimento direto da rua no boiler, é um sistema que antes pega para poder diminuir a pressão da água
e aí resolver esse problema. Aí você vai ter água quente do mesmo jeito, vai pegar essa água, vai ligar os pontos de consumo e aí beleza, não tem dificuldade não, tá? Então, Certo. acredito até que esse sistema aí para poder fazer direto da rua, esse sistema aí vai ficar mais em conta do que você utilizar aquele boiler que está lá. Porque aí você tem que, Entendi. além da estrutura de ter que mexer com caixa d'água, fazer todo um processo e tudo mais, vai ser um pouco desafiante. Eu não sei se você quer isso. Você quer preparar mais sua casa hoje para poder receber o sistema ou você quer ou você quer uma coisa tipo que dá para poder funcionar? Na verdade, eu queria colocar para funcionar, né? Você não Entendeu? tá pensando em fazer obra aí, né? Fazer o quê? Obras. Obras É, aqui? levantar a caixa de água, não sei o que, fazer castelinho. Não Ou, estava muito interessado nisso, não. pois é, aí você já tem a hidráulica de água quente pronta, não precisa de quebrar a parede. Exatamente, não. A questão aqui seria a instalação mesmo vamos dizer assim, das placas, ou seja o que for para aquecer a água e fazer a água circular na instalação que já está pronta. Pois é, o que você tem hoje já tem a tubulação, certamente aquela tubulação antiga de cobre, né, que na época quase nem Não, existia. não, já é de CPVC. Já é? Já é. Ah, então você saiu na frente aí. Não, é porque aquele boiler que está lá com as placas, Aham, que foram, vamos dizer assim, me dadas na época, sim. já eram mais antigas que quando eu comecei a construir a casa. Uhum, Então o cara que usava, na época só tinha cobre. uhum, Na época que eu construí a casa já tinha essa inovação do CPVC. E sim. aí então, por dentro das paredes, eu já deixei todo de CPVC, com as esperas lá em cima da laje todas com CPVC já. Uhum, Entendeu? legal. Bacana. Tá. Tá, então tá. Então hoje você quer, além de reduzir a conta de luz, você quer também ter uma consciência ecológica na questão de usar a energia solar gratuita e você também quer conforto, é lógico, ter uma água quente que vai estar tranquila para sua casa, seus pontos de consumo, porque Exatamente. não é só economizar energia, não é só pensar na questão ecológica, mas também conforto, você deve saber que é diferente. Você tomou banho lá Sim. no seu cunhado lá, você viu como é que é ou não? Eu só não cheguei a tomar banho, mas ele mostrou pra gente lá uma torneira que ele tem justamente na churrasqueira dele lá, que para mim é de muita utilidade. Apesar que a minha aqui, quando eu for fazer minha churrasqueira, eu vou ter que pensar nesse sistema aí, talvez até independente desse outro aqui. Mas, assim, vamos dizer assim, principalmente você sabe que na área de churrasqueira é muita gordura, essas coisas assim. A água quente ali resolve essa situação, né? Pois é, com Até certeza. para limpar as coisas, né? Com certeza. E assim, eu até tô me vendo lá em frente de vocês fazendo o teste da água que vocês fizeram lá. Me conta aí um pouquinho, como é que foi ele falando pra você, só pra eu poder sentir um pouquinho da ideia. Não, o que ele falou assim, ó, cara, foi instalado, ficou muito bom, sente aí a temperatura da água. Foi isso que ele falou, né? Tanto que ficou bom, né? Que principalmente a gente foi lá, tem o quê? Mais ou menos um mês, mais ou menos, ou mais, Aham, e tava realmente um pouco mais, a temperatura tava mais fria, né? Que tá hoje. aham. Então, assim, foi uma experiência agradável que a gente teve, porque a gente viu que realmente a água sai, se você não fizer a mistura lá, ela acaba até te queimando, de tão a temperatura estava excelente, né? Ele Aham. falou que até tem que tomar cuidado, porque ele tem menino, criança, né? Que quando vai tomar banho lá na casa da mãe dele, ele tem que ficar, vamos dizer, controlando a água para os meninos, senão eles acabam só abrindo a quente, né? E aí acaba e assim, ele falou assim, não, excelente, porque atingiu a expectativa que eu tinha, Uhum. Legal, tá? show de bola. Então vamos falar aqui agora da questão do dimensionamento do seu equipamento. Aquele equipamento que ele Certo, colocou lá é um equipamento para 6 pessoas na casa, é um equipamento grande, certo. né? É um Uhum. equipamento que ele dá uma eficiência muito boa para também você utilizar em pontos de consumo. Você atualmente não necessariamente precisa disso. Você pode colocar um de 4 pessoas na casa. Sim. Só que se você colocar um de 6 pessoas, tem duas questões.
Tem uma questão que vai ficar tranquilo demais para você, pôr um ponto de água na churrasqueira, depois você pode puxar um ponto para lá, você pode usar água na cozinha com mais tranquilidade e Certo. dificilmente ou raramente você vai faltar água quente em épocas algumas do ano. Época de Uhum. frio, às vezes fica 3 4 5 dias sem sol, uma semana chovendo e você vai ter água quente ainda, tá? É com Certo. equipamento daquele para 6 pessoas. Se você colocar Entendi. ainda os de 6 pessoas, você tem algumas variáveis. Por exemplo, em algumas situações, época de verão, que a água está muito quente, igual assim, não sei se você lembra, agora nesses últimos 3 4 dias, tirando essa noite agora, tava tendo muito calor. Foi calor, sim, Uhum. que pra mim, tempo que eu moro aqui, onde é que eu moro, e assim, eu acabei que me perguntando, gente, é tão calor que a gente nem vê. De um dia para o outro, o negócio esquentou mesmo. E Aham. se bate sol, esquenta muita água, pode acontecer da a água ferver, ela ferve mesmo, porque a água esquenta demais. Ela começa a sair assim, vapor pelo É. suspiro. A partir desse momento ela começa a fazer o quê? Ela sair pela pontinha do suspiro, que é o suspiro é um caninho que fica lá em cima do equipamento para sair a pressão mesmo. E ela ferve Uhum. tanto que ela começa a sair dali. E às vezes isso incomoda. Uma gotinha daqui, uma gotinha dali, isso sai, pinga na calha, cai no chão. Isso incomoda. Então, Certo. você tem essa variável também. Se você coloca um equipamento maior, ele tende a ficar um pouco fervendo a água e sair para o suspiro e cair umas gotículas ali durante o dia e na época de verão você fica um pouco incomodado. Você pode pegar essa água, canalizar, inclusive para um ponto de consumo em que você, tipo, aproveita a água para lavar a planta, alguma coisa assim. Mas é um fato. Então, assim, só tô te falando assim que você tem essas variáveis e você vai escolher, sabe? Não, eu quero colocar um equipamento que É. dá para me atender para 4 pessoas e ele vai ficar mais ou menos naquele ajuste. Olha, algumas épocas do ano pode ser que você precise utilizar o apoio elétrico, mas o outro maior dificilmente você vai precisar de utilizar, porque ele dá uma folga maior, entendeu? Aí é uma questão mesmo de É. investimento. Um você vai investir uma coisa, o outro você vai investir uns 1.000, 1.500 reais a mais ou menos, entendeu? Entendi, entendi. Não, tranquilo, isso aí, quanto a isso. Assim, se você tiver a possibilidade de fazer o orçamento dos dois para mim, Uhum. aí até para eu poder pensar aqui no que seria melhor para mim, chegar a uma conclusão, entendeu? Pô, compensa, não compensa? Realmente vale a pena pagar esse preço que nem você falou aí, de em certas épocas do ano, ou ter investir um valor agora maior e depois não ter essa dor de cabeça? É isso tudo que eu queria saber para eu Uhum. poder tirar minhas conclusões aqui e resolver pelo que me atende melhor, entendeu? Quando você falou dor de cabeça em relação a quê? Você fala de que, assim, em E não, dor de você... cabeça que eu falo assim, pô, eu compro vamos dizer assim, eu compro um menor hoje, mas daqui a 1 ano, 2 anos, só, pô, me arrependi e poderia ter colocado maior, entendeu? Isso que eu te falo, assim, o dor de cabeça que eu falo assim, dor de cabeça é que eu ia ficar pensativo, pô, por que eu não fiz logo isso naquela época, entendeu? Isso a situação de você fazer uma coisa permanente ou não, né? E Pois realmente, é. se você conseguir colocar um pouco maior, é melhor. Mas é tudo uma questão de orçamento também. É na faixa dos 1.500 reais a mais. Eu tô te falando assim pela questão de Sim, sim. orçamento mesmo. Tá? O dólar subiu um Aham. pouquinho esses últimos tempos. A energia solar ela ficou estabilizada durante muito tempo, até diminuir de preço. Mas com esses dias agora de dólar alto, subiu um pouquinho. Tá? Mas assim, nada que eu acho que seja parte dos 10, 15 mil reais, não. Tá? Tô Não, falando, mas tranquilo. tô É, falando assim, mas brincando. Brincando eu assim, sei. dá pra gente fazer um sistema bom pra você. Consigo te atender. Eu tenho inclusive a equipe, né? O próprio rapaz que instalou para o seu cunhado lá, ele consegue instalar para você também. A Uhum. pessoa, ele é uma pessoa excelente, tem uma parceria comigo e é responsável. Então, se você quiser, Certo. você também pode fazer você mesmo a sua instalação. Eu tenho um treinamento para isso. O Samuel fez o treinamento, só que ele não teve tempo para fazer. Ele, Certo. eu achei engraçado porque ele fez o treinamento comigo. Ele começou a fazer a parte da instalação, montou o equipamento lá em cima, conseguiu passo a passo tudo que eu pedi. E deu uma trabalheira para ele poder fazer, porque ele nunca tinha mexido. Ele não tinha tempo, na verdade. A trabalheira dele era isso, que ele não tinha tempo. Acho que ele Uhum. ia lá na casa de material de construção, comprava uma pecinha, voltava, comprava outra e não sabia se trabalhava, se ficava cuidando dos filhos, que é 3 filhos que ele tem lá, né? É. Bem menino.
Então, assim, se você é a pessoa que não tem tempo, vale a pena você contratar uma pessoa que que já tenha prática disso. Se não, você pode também fazer o treinamento e fazer você mesmo a instalação. O que que você acha? Você acha que você é bom de instalar ou você é bom de ficar em casa olhando os outros fazer as coisas? Pois é, sabe? Assim, o meu tempo também é apenas final de semana, sábado e domingo, Uhum. entendeu? Pois Se é. você acha que num sábado e num domingo dá para fazer essa instalação, né? Mas, assim, é uma coisa que eu nunca mexi, entendeu? Também. Não, você É uma consegue fazer, novidade pra mim. tá? Você consegue fazer, ainda mais que eu vi você subir em cima do telhado ali e tal, tudo certinho. Só que você vai gastar um pouco mais de tempo, vai ter um tempo, né? Tipo assim, em vez de você pode pagar uma de obra de instalação pro cara de 500 600 reais do serviço, não sei. Tem Certo. gente que acha caro isso, tem gente que acha barato. Uhum. Depende do ponto de vista. O que que isso é de esforço para você, o que que é isso de sossego para você, em relação a sim ou não, né? A contratar ou não a mão de Uhum. obra. Eu acho assim, em São Paulo, para você ter ideia, eu tava pesquisando outro dia, em São Paulo as pessoas cobram de 800 reais para cima, 1.200 reais por instalação de um equipamento desse. Entendi. Mas Belo Horizonte, Brasília, não é tão caro ainda quanto São Paulo, não, sabe? Ainda dá Tá. pra. E como seria essa instalação em telhado colonial? Porque eu vi do Samuel lá em telhado normal, de fibrocimento, né? Vai ficar mais ou menos a mesma coisa. A diferença não tem quase diferença nenhuma, não. Fibrocimento, você vai ter um furozinho para poder colocar ali na capa da telha, depois facilitar a impermeabilização. Você vai apoiar na laje para poder ficar mais firme. E vai colocar o sistema para funcionar do mesmo jeito lá. Não tem muita mudança, não. Sei. Uhum. Você viu lá que tem um suportezinho que apoia, que segura ele para não pra apoiar na Vi, laje, eu né? vi. Aham, Mesma eu vi coisa. lá. Não, tranquilo. Ah, é isso aí é o que eu tô te falando. Me passa os valores que eu vou decidir o que eu vou fazer, Tá? Uhum. tá? Aí Porque, essa parte uhum, da mão de obra, né? É sim, simples, né? Aí depois a gente passa também o canal direto, se você não tem, com a pessoa que vai fazer a instalação, para que possa também viabilizar essa instalação ou com ele ou com você, né? Você que você acha sim, melhor. Mas, a meu ver, se você seguir a mesma linha do Samuel, é melhor você terceirizar, você mesmo contratar a instalação. E você tem a garantia, você tem aí a questão também de uma pessoa que vai ter mais segurança na instalação. Se der um probleminha ou sim. outro, você vai chamar ele, marca um dia, ele vai. Então, assim, é uma coisa que você vai ficar mais tranquilo, é uma questão de comodidade. Mas se você falar assim, não, sabe, eu quero mesmo fazer, eu quero tal, 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 faz. Mas não faz igual o Entendi. Samuel, não. Samuel, ele me falou, rapaz, eu comecei a fazer aqui, tava até indo até bem, mas depois começou a faltar tempo, eu tive que correr atrás do rapaz lá. Aham, Mas é assim, é o que eu te falo, entendeu? Por isso que eu também não quero, às vezes, querer tomar frente disso aqui e falar, não, eu vou fazer porque é uma situação que eu nunca fiz também. Eu gosto de fazer as coisas também. Sou interessado não só pelas questões de hidráulica também, mas elétrica, mecânica. A gente gosta de mexer, mas é igual você falou, a questão da garantia do serviço, né? exatamente. né? Então, aí por isso que eu tô te falando, me dá aí que eu vou pensar, vou ver o que é melhor para mim, Uhum, tá. tá bom? Beleza, então eu não vou te passar nada agora, né? Que assim, Tá, vou não, fazer tranquilo, isso aí. um Uhum. levantamento aqui pra você. Eu posso te passar aí. Depois a gente pode até fazer outra chamada de vídeo também, não tem Tá, problema. Na hora que eu pode. tiver Uhum. com tudo do jeito aqui, a gente volta a se falar. Mas assim, de imediato eu te falo que quando você colocar o sistema aí, você já viu lá como é que é a água quente. Isso vai mudar a sua vida. Muda mesmo, Não, né? e assim, e você vê, como você falou, há muito tempo atrás eu já tinha essa consciência de deixar água. E era uma coisa que foi passando tempo e eu nunca, vamos dizer assim, coloquei, né? Mas aí o que aconteceu? A gente resolveu terminar o banheiro da suíte. Terminamos o banheiro da suíte. Ficou também esse tempo todo aí, desde 2002 até agora, o banheiro lá inacabado. Aí fizemos ele agora mês passado. E no projeto da gente tinha uma banheira lá dentro. Minha banheira tem 270 litros de água. Você não falou de banheiro, tá vendo?
Até agora. Pois é. Não, pois é, na suíte eu falei chuveiro, pia e banheira. Eu entendi outra coisa. Desculpa, Dois- não notei aqui na hora. é, Mas beleza, então, a banheira já é um ponto importante em que você já pensa. Aí assim, eu não escutei, não. Minha cabeça boiou, né, a hora que uhum, você me falou, pois é, mas aí eu já nem falaria desse de 4 pessoas por conta disso. tá. Aí, Não, tranquilo. a não ser que você vai falar assim, sabe, é uma vez por mês, é por acaso, e eu quero abrir mão desse conforto ou dessa energia que vai gastar durante esse período de. Porque você pode aquecer água com a banheira também, né? E assim, eu vou colocar esse de 4 pessoas mesmo, mas de antemão eu acho que o de 6 pessoas já teria melhor, por Entendi. conta da banheira. É por isso que eu até pensei, né? Eu falei assim, eu vou colocar. É por isso que eu queria ver os valores, até para eu poder decidir, entendeu? Por isso que eu te Cara, falei isso. Porque eu sabia, você pagou uns é, 3 4 mil dessa banheira, não foi? mais ou menos. Pois é. 3 4 mil é muita coisa pra uma banheira sozinha. Então, tipo assim, você vai deixar de pagar 3 4 mil, um pouco mais, não sei, num sistema que vai aquecer toda a casa. Você entendeu? E tipo É, assim, por causa de mil e poucos a mais você não vai colocar um sistema que é top? Tipo, então, eu acho que aí é. não, tem isso, é. E assim, aí depois que tava tudo pronto, a gente testou a banheira, né? Uhum. E aí a gente viu a real necessidade de realmente ter uma energia de aquecimento, né, solar, devido à quantidade de água dentro da banheira, que o aquecedor não aquece ela, entendeu? É só para manter ela. Pois é, tá vendo? Então é isso, ó. O que você vai fazer? Você vai colocar esse equipamento maior, eu vou te indicar colocar Certo? ele, 6 pessoas, Uhum. é, e você também vai pedir um instalador para poder fazer, né? Aí a gente pode orientar ele tudo certinho, para ele poder fazer um desvio hidráulico do suspiro para um local. Você pode ser Tá, um local específico que você pode aproveitar essa água, que pode te incomodar um pouquinho, vendo a água pingando lá, às vezes num horário muito sol quente, tá? tá. Isso pode acontecer, principalmente nessa situação que você com 3 pessoas na casa. Já tô te avisando logo, porque depois quando tiver pingando aí, você Não, o vai me Samuel ligar. já tinha me alertado também, que ele esquenta tanto que no dele lá acontece isso e vaza na calha dele lá, né? Pois é. Então, e lá acho que é menos pessoas, mais pessoas um pouco, né? Tem É, mais banhos e tal. Mas enfim, são 5, 6 pessoas lá também. enfim, a gente já tá conversado então. Eu vou só preparar aqui certinho e a gente te chama de novo, se for quase até mais tarde, pra gente poder finalizar essa chamada. Vou até te mandar um link pra depois compartilhar minha tela, que eu acho que fica mais fácil também. No computador Então aqui, tá aí você bom. pode acessar pelo celular mesmo, tá bom? Tá ok Um, então, Sávio, te agradeço. Uma outra coisa, rapidinho antes da gente Ah, fechar aqui, essas chamadas que a gente faz, a gente grava para poder facilitar, inclusive, na hora da gente fazer a análise do telhado, das certo. coisas assim, né? Muito obrigado, Eu Sávio. que agradeço. Um abraço aí. Valeu, Até boa tarde, mais. bom dia. Tchau. Tchau.